Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Teologia em Pérolas. E hoje nós vamos falar sobre filosofia e fé, né? A filosofia da religião, ela estuda exatamente isso. O que os filósofos disseram sobre Deus, o que os filósofos disseram sobre religião. E hoje nós vamos falar de um filósofo em especial, o filósofo francês, Descartes, né? Que cunhou aquela famosa frase, a frase mais famosa que ele tem é a frase penso, logo existo. Descartes, só para deixar bem claro, não era religioso, então ele não estava puxando sardinha para ninguém, ele não estava tentando, vamos dizer assim, fomentar a fé dele, porque na verdade ele não era um homem de fé, ele era um homem de pensamentos, né? Mas o Descartes, vamos ver qual foi o raciocínio que o Descartes teve sobre Deus. E aí o Descartes, ele deixou a inteligência dele refletir um pouco sobre Deus, né? A única realidade que o Descartes, segundo o Descartes, tá? Que realmente pode ser considerada como verdade é o pensamento, segundo Descartes. Eu estou falando segundo Descartes. Questionando a origem da ideia de um ser divino, ele começa a pensar em como o homem pôde pensar na ideia de Deus. Então, o Descartes começou assim, mas da onde o homem tirou isso? Né? Penso, logo existo. E o homem pensou em Deus, como assim? Né? E um ser perfeito, como segundo Descartes, não poderia ter vindo do nada. Esse ser perfeito que os homens adoravam, que os homens tinham fé, não podia ter vindo de nada. E aí, um ser perfeito, ou melhor, um ser imperfeito como homem, como um ser imperfeito como homem, desculpa repetir, poderia gerar a perfeição? Já que o mais, isso segundo Descartes, o mais não poderia gerar o menos. Olha que interessante. Essa ideia perfeita não poderia surgir de um ser imperfeito. Para Descartes, o homem era imperfeito, né? E Deus, que os homens tanto pregavam, era perfeito. Logo, se o homem, olha que interessante, presta atenção. Logo, se o homem pensou em Deus, logo ele existe. Por que, Descartes, você acha isso? Porque foi ele mesmo, Deus, que pôs essa ideia na cabeça do homem. Porque o homem sozinho não poderia pensar num ser tão mais alto que ele. Olha que interessante. Então Descartes chegou à conclusão de que Deus existe sim. Porque se o homem pensou em Deus, é porque Deus existe. Porque esse pensamento não poderia ter brotado na cabeça do homem se não fosse o próprio Deus colocando esse pensamento. Então Descartes chega à conclusão de que Deus existe sim. Se o homem pensou em Deus, logo Deus existe. Oh, coisa boa! E aí em Lucas, né, capítulo 19, versículo 40, diz assim, ó, Lucas capítulo 19, versículo 40, diz assim, e respondendo-lhe ele, disse-lhe, né, respondeu Jesus, né, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Essas pedras super inteligentes clamaram. E o Descartes foi um que clamou que Deus existe. Logo, se o homem pensou em Deus, Deus existe. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Por que é teologia em pérolas? Porque é uma teologia que dê para entender, né? Fora, sem aquelas linguagens rebuscadas dos teólogos, né? E uma teologia bem facinho, bem traduzidinha para a gente poder aprender. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal e curte. Você vai abençoar o meu ministério. E se você quiser me convidar para fazer palestras, para dar aula, né? Eu estou aqui disponível. E os meus contatos vão estar aqui embaixo do vídeo. Sou a Valéria, eu acho que eu não me apresentei no começo do vídeo. Sou a Valéria, pastora e teóloga. Deus abençoe a todos.